Olá pessoal, Carlos Rota no segundo vídeo da semana. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre a estrutura de carboidratos, certo? Só recapitulando o vídeo anterior, os carboidratos podem ser classificados como polialcoaldeídos, como por exemplo esse gliceraldeído aqui, ou polialcoacetonas, como essa dihidroxiacetona aqui, né? Nesse caso, a gente tem dois exemplos de carboidratos bastante simples, com só 3 carbonos, tá bom? E isso é o mais simples que você vai conseguir encontrar na natureza, vendo que esses dois seguem a fórmula geral do CH2ON, né? Então eles têm 3 carbonos, 3 oxigênios e 6 hidrogênios. Essas moléculas aqui, né, o gliceraldeído e a dihidroxiacetona, eles são isômeros, né, porque elas têm a mesma fórmula geral, mas têm estruturas diferentes. E vocês vão ver nesse vídeo que estrutura é tudo em carboidratos. Podem mudar completamente as propriedades desses carboidratos, tá? Independente da fórmula geral. Bom, como já falei no vídeo anterior, pentoses, que tem 5 carbonos, e hexoses, que tem 6 carbonos, são os carboidratos mais comuns, né? Um exemplo de hexose é a glicose, tá? Que é um aldeído. E um exemplo de uma pentose é a ribulose, que é uma cetona. Tá bom? A glicose, no caso, é uma molécula central no nosso metabolismo energético e vocês vão cansar de ouvir falar nela quando a gente começar a falar de metabolismo, né? Já a ribulose é um dos componentes dos nucleotídeos que vão formar o DNA e o RNA. Então vocês vão cansar de ouvir da ribulose quando vocês estiverem estudando biologia molecular. Como eu mencionei, os carboidratos podem possuir muitos isômeros. Então vamos ver aqui. A glicose, que tem 6 carbonos, ela tem, além da frutose, que eu já mostrei, que é um isômero onde você tem, ao invés de um aldeído, você tem uma cetona. A gente tem aqui mais 2 isômeros de glicose. Os dois são aldeídos, só que aqui, a manose, ela tem um OH virado, invertido em relação ao OH da glicose, tá? Isso daqui, essa parece que é uma diferença boba, mas ela tem uma diferença estrutural importante. E a galactose, ela tem um OH invertido no carbono 4, né? A gente chama esses isômeros de epímeros. E o que é interessante é que para você transformar uma glicose numa frutose, a glicose numa manose, uma glicose numa galactose, a gente precisa de enzimas. Ou seja, essas mudanças de estruturas não acontecem espontaneamente, tá? Então, a gente tem uma classe de enzimas, uma classe de proteínas que ajudam os carboidratos a mudar de um isômero para outro. E a gente chama essa classe de enzimas de isomerases, tá? Vocês já viram ou vão ver futuramente. Uma coisa que vocês podem ter notado é que a gente chama vários desses carboidratos de D alguma coisa. Por exemplo, D-manose, D-glicose, D-galactose. A razão disso é que os carboidratos eles têm isômeros ópticos, tá? Então, o que quer dizer isso? O que é um isômero óptico? O exemplo que a gente mais gosta de falar são as nossas mãos, tá? Para exemplificar a isomeria óptica. As nossas mãos, a esquerda e a direita, elas possuem os mesmos dedos e possuem características muito semelhantes. Só que elas não são iguais, né? Eu não consigo sobrepor uma mão em cima da outra. Então, na verdade, o que a gente fala é que as mãos elas não são exatamente iguais. Apesar de terem os mesmos componentes, elas são espelhadas, né? Ainda bem, porque senão a gente não conseguiria fazer várias coisas. Então, isso quer dizer que para
eu sobrepor as mãos que têm componentes iguais, eu tenho que espelhar uma na outra, tá? E no caso de isômeros óticos moleculares, a gente tem uma situação parecida. Então, a gente tem uma molécula e o isômero dela é a mesma molécula, só que no espelho. Então, se a gente for ver aqui o gliceraldeído, a gente tem o D-gliceraldeído, o gliceraldeído destro, né, o destrógeno, com CHO aqui em cima, CH2OH embaixo, e o OH de um lado e o H do outro lado. Tá? E no gliceraldeído levrógeno, a gente mantém a posição do CHO e o CH2OH, mas a gente inverte a posição do OH e o H como se estivessem no espelho, né? Se vocês notarem, a nossa mão ela não é espelhada em cima e embaixo, ela só é espelhada pelos lados, tá? Igual no gliceraldeído. E o que é interessante é que os sistemas biológicos, praticamente todos, só usam a versão destra, a versão D dos carboidratos. Tá? Então, é muito curioso, se a gente for fazer um carboidrato quimicamente, com reações químicas, a gente vai ter uma mistura de carboidratos D e L. Mas se a gente fizer um carboidrato a partir de moléculas biológicas, utilizando enzimas, a gente só vai ter carboidratos D. Isso é muito interessante, porque, de novo, a fórmula geral é a mesma, a estrutura é super parecida, só que o que muda é como essa estrutura ela se organiza espacialmente. Isso, por exemplo, muda como uma enzima consegue reconhecer essa molécula. Tá bom? Bom, mas o que vocês devem estar falando Carlos, os carboidratos não são cíclicos, por que você vive mostrando carboidratos lineares? Bom, primeiro, os carboidratos podem ser representados da forma linear ou da forma cíclica, apesar de que, nas condições das células, carboidratos com mais de 5 carbonos geralmente estão na sua forma cíclica. E o que acontece? É que tanto os aldeídos quanto as cetonas, elas podem fazer uma reação com álcool. E a gente sabe que os carboidratos têm ou um aldeído ou uma cetona e tem vários álcoois, né? várias hidroxilas para serem reagidas. E aí pode acontecer essa ligação da dupla O com o OH. E às vezes isso acontece dentro da própria molécula. E é por isso que, às vezes, a gente tem a molécula linearizada na forma cíclica. Só uma curiosidade é que essas formas M-acetais ou M-cetais, elas ainda podem reagir com mais um OH e formar mais uma ligação com um radical. Tá bom? Então esse OH ainda pode ser eliminado novamente. Então, na prática, a gente tem aqui a glicose com um aldeído aqui, e esse aldeído vai reagir com essa hidroxila aqui embaixo. Tá? E quando ela reage, ela forma uma forma M-acetal, que nesse caso é uma forma cíclica. O que é interessante, note aqui, ó, esse OH está para cima nessa molécula, nessa projeção, né? Então, essa é uma projeção chamada projeção de Rafford, que dá uma ideia do posicionamento dos átomos de forma tridimensional, tá? Então isso daqui é um anel plano com os OHs para cima ou para baixo, tá? E só que essa posição do OH para cima ou para baixo, nesse caso, pode ser modificada naturalmente, e então ela se converte. Essa forma aqui com OH para cima é a fórmula beta, por isso que a gente chama que essa é uma beta-D glicose ou uma beta-D glucopiranose, né? Isso aqui é um anel de pirano. Ou pode ter uma forma alfa, onde o OH está para baixo, como aqui no cantinho. O OH está para baixo. Geralmente a gente tem a forma beta
na proporção 2:1, né, em relação à forma alfa, mas as duas podem aparecer. Isso também tem impacto na conexão com enzimas, porque uma enzima que reconhece a forma beta não reconhece a forma alfa. Tá? Então isso pode ser muito importante depois, no futuro. Bom, resumindo essa aula, a gente tem que carboidratos podem ter 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos ou até mais. Tá? A gente especialmente chama os de 3 carbonos de triose, os de 5 carbonos de pentoses e os de 6 carbonos são de hexose, que são os mais comuns que vocês vão encontrar no metabolismo. A gente descobriu que carboidratos possuem muitos isômeros, isômeros óticos, epímeros e outros tipos de isômeros, que isso são importantes no reconhecimento de enzimas. A gente descobriu que todos, ou a maior parte dos carboidratos biológicos são destros e que carboidratos de mais de 5 carbonos geralmente estão na forma cíclica, tá? Por causa de uma reação entre o aldeído ou acetona com uma hidroxila, certo? Então, esse é o fim do segundo vídeo da semana. Fiquem para o próximo vídeo. Muito obrigado.